Olá, boa noite para quem tá chegando. Olá, Júlia. Já temos 10 pessoas aqui. Rúbia, tudo bem, meninas? Noemi, Rosângela, Maria de Nazaré. Que bom que vocês estão chegando para a gente falar hoje do tema que complementa a nossa live de 15 dias atrás, né? Do Dia dos Pais. Complementa no sentido de atender, né, as expectativas de vocês, do que vocês solicitaram. Então, vamos lá, vamos começar o nosso tema de hoje. Falta um minutinho para começar, pronto, às 18. Hoje eu entrei um pouquinho antes aqui para testar as coisas. E vocês entram antes também, né? Bom, então, para quem não me conhece, eu sou Romina Miranda, sou jornalista, terapeuta de família e casal, especialista em dependência química, pesquisadora na área de codependência, dependência afetiva, escritora. E hoje nós estamos aqui para fazer a nossa live semanal, que é a live que nós fazemos todos os domingos, às 6 da tarde, né? Já faz um tempinho que a gente está mantendo essa frequência. E eu venho trabalhando aí os temas que vocês vêm sugerindo. Há 15 dias atrás, no Dia dos Pais, né, eu propus o tema A Figura Paterna e a Codependência, para que nós pudéssemos observar os impactos da relação com a figura paterna no desenvolvimento da codependência, desde a infância até os dias de hoje. E aí vocês me pediram, muitos de vocês, que queriam também entender o impacto da figura materna, ou falar um pouco mais sobre, né? Na semana passada nós trouxemos um outro tema, que eu não me lembro exatamente qual, mas eu prometi para vocês que na sequência nós faríamos então o tema para falar da importância da figura materna nesse processo da codependência. Eu queria que vocês me dissessem se tá tudo ok. Eu tô. Vamos. Eu tô num ambiente novo, eu me mudei de casa, então eu ainda tô testando equipamento, internet, computador, local, para poder trabalhar bastante pela internet. Então, se vocês tiverem algo que não esteja bom, vocês me avisem por aqui pra gente ir se adequando, tá bom? Por enquanto, agradeço a presença de todas e todos. Temos também alguns homens aqui presentes, né? Olá, Marivoneide, Lia, Maria José, Ricardo, Su, querida, Nara, Cláudia. Então vamos lá, esperando ansiosa para o início da live. Bom, então vamos começar. Então, para quem ainda não sabe, como é que nós fazemos a nossa live? Nós usamos os primeiros 30 minutos para eu discorrer sobre o tema proposto e depois, legal, que bom, que tá ótimo assim. Depois disso, a gente usa os outros 30 minutos para poder tirar dúvidas, né? E aí vocês mandam as questões de vocês para perguntarem a respeito do tema exposto, mandam as opiniões, etc. Então vamos lá. Quando nós falamos em figura paterna, 15 dias, muitas pessoas me procuraram depois para dizer que tinham realmente entrado em contato, né, com uma realidade a respeito das suas infâncias, do impacto que o comportamento dos pais tinham, como o impacto havia sido absorvido por elas, de que maneira que isso entrou ou não no desenvolvimento da codependência ou no surgimento da codependência, e que gostariam, né, também de falar sobre as mães. Para outras não tiveram questões específicas com os pais, mas com as mães, então por isso gostariam de saber. Mas eu gostaria de lembrar a vocês, pessoal, que sempre, sempre, qualquer assunto que a gente fale a respeito de ancestralidade, de família de origem, de pai, de mãe, todos os assuntos que são correlatos à nossa história, que a gente possa identificar, sim, padrões de repetição, identificar impactos, mas que nós possamos, depois disso, fazer um trabalho, se for necessário, né, um trabalho de perdão, um trabalho de aceitação. Claro que o perdão, foi o perdão que a gente falou esses dias.
O perdão, ele não vem na sequência, né? Ah, eu amo o difusor. Eduarda, hoje eu coloquei uma lavanda aqui, eu tô quase dormindo aqui. Foi para dar uma acalmada aqui eu tô gripada, enfim. Legal, que bom essa sensação de vocês estarem aqui comigo no mesmo ambiente. Então, voltando, né, a questão do impacto, sempre no sentido de aceitarmos, reconhecermos em primeiro lugar, então isso é importante, né? Então, quando a gente fala algumas coisas aqui, vocês reconhecem. Depois aceitar, e depois vem o processo do perdão para que nós possamos nos livrar desses aspectos que estão ligados à lealdade familiar que nós já falamos, né? Em nenhum momento o objetivo de falar da figura paterna ou materna e dos seus impactos é no sentido de que vocês tenham sensações relacionadas à culpabilização dos pais, porque isso, na verdade, faz com que vocês fiquem num processo de paralisação, né? Então, enquanto vocês estão paralisadas nessa questão de perdoar ou não perdoar as questões do meu passado, vocês não conseguem caminhar para frente. Nós não conseguimos, né? Então, por isso, falando de figura materna e figura paterna, são assuntos delicados. Inclusive, eu tive estudando essa semana alguns autores que eu ministro aula de desenvolvimento humano na faculdade, desenvolvimento humano 1 e 2, que é normalmente na fase da infância, né, que nós iniciamos as nossas questões correlatas ao impacto da maternalidade, da família na nossa formação. E eu, essa semana, foquei um pouquinho mais nesse estudo da maternalidade para estar trazendo para vocês esse tema. Mas a questão é, nós não esgotaremos esses temas de pai e mãe em uma live, né? Eu tô até pensando em depois fazer algumas séries, alguma coisa assim, porque tem vários aspectos da figura materna e vários modelos de mães que podem influenciar negativa ou positivamente. Então, é importante a gente entender que hoje é só uma pincelada sobre o geral, né? Mas que aos poucos a gente vai ter que ir se aprofundando nisso. E depois eu vou respondendo as perguntas aqui. Então vamos falar um pouquinho a respeito do binômio mãe e bebê, né? Desde quando começa essa relação? Desde o ventre, né? Então, quantas mães, infelizmente, são surpreendidas pela gestação no sentido de não desejarem, né? Não serem gestações desejadas ou planejadas. E mesmo que não planejada, elas a continuam não desejando, e isso, de alguma maneira, causa um conflito interno entre ser mãe, eu estou grávida, vou ser mãe, mas eu não quero. Como? Isso é tão bonito, isso é tão desejado, tem tantas mulheres que anseiam por esse momento. Como eu posso me dar o direito, ao luxo de não querer ou não aceitar? Então aí cria-se esse conflito, esse estresse, no sentido da não aceitação da maternalidade, o que é muito possível entender, principalmente quando se trata de pessoas que são novas, que ainda não realizaram suas questões na vida para chegar à maternalidade, mas acontece essa situação e aí elas então não querem, mas se sentem culpadas. Esse conflito interno, ele já é percebido pelo bebê no ventre. Assim como diversos outros conflitos que a mãe possa ter, assim como diversas vivências, e isso é mais do que comprovado pela ciência, quando a gente estuda a vida intrauterina, de quais são os impactos dessa afetividade que já é passada para o bebê dentro da barriga, né? Então, se nós formos fazer uma viagem à nossa vida intrauterina, no sentido de resgatarmos a nossa história, que é sempre o que eu venho propondo para vocês, nós podemos pensar, né? Eu fui desejada, eu não fui desejada, a gravidez foi uma gravidez tranquila, não foi, havia harmonia marital, havia a presença do pai, a minha mãe estava num momento de solidão, ou ela estava num momento de alegria com meu pai, ela realmente queria, como foi essa gestação, né?
Mais uma vez falando, não para ter descobertas que venham a culpabilizar, apenas para que a gente possa entender o contexto em que nós fomos concebidas e de que maneira que a afetividade já começou a ser vivenciada na nossa relação mamãe e bebê, ou entre nós e nossas mães, já dentro do útero. Né, que é a primeira vivência entre mãe e filho. Então, a figura materna, quando a gente fala em figura materna, a gente fala muito mais do impacto apenas no depois, né? Como a gente falou, algumas questões relativas à figura do pai, que nós falamos a respeito do pai ausente, ou do pai presente mais ausente, enfim, falamos de diversos aspectos mais voltados para uma realidade mais adulta ou até de adolescência, mas jamais de vida intrauterina, né? Então, por mais que, claro, nós saibamos que os pais hoje têm se esforçado para conversar com os bebês na barriga das suas mulheres, das suas esposas, para que a sua voz seja lembrada, para que a sua afetividade já comece a fazer efeito dentro do útero, isso a gente sabe que acontece, no útero da mãe, as vivências elas são já diretas, né? Não existe uma intermediação. Ela já está ali dentro, as emoções da mãe já são impactadas, já impactam no bebê. Muito bem. Passando da fase intrauterina, começamos a pensar num outro momento da vida entre mamãe e bebê, entre mães e filhos, que também é um momento único da maternalidade, que é a amamentação. Né? Então, quantas mães não gostam de amamentar, não querem amamentar, ou querem amamentar, mas não tem leite. Outras amamentam até 1, 2 anos, né? E muito mais do que falar da questão da saúde física, que sem dúvida nenhuma a gente sabe que as crianças que são amamentadas têm no leite materno uma fonte de nutrição bastante importante para a prevenção de diversas doenças na vida como criança ou até como adulto, independente dessa questão física. Quando a gente fala de questões emocionais, a amamentação é um momento da maternalidade único, né? Então, quem se lembra, né, já foi mãe ou é mãe e já amamentou, ou se lembra desses pequenos momentos, eu me lembro, esses dias eu estava me lembrando até quando eu estava estudando, né, que esses momentos entre nós mães e nossos filhos ou filhas na madrugada, normalmente sozinhas, né, porque os pais ou estão dormindo, ou não estão presentes, ou enfim, quem tem que acordar para amamentar somos nós, né? E eles são momentos de uma intimidade única, né? De uma intimidade única quando nós estabelecemos a conexão pelo olhar, pela nutrição que nós estamos passando para o nosso bebê, como ele nos olha, como nós os olhamos, né? Então eu me lembrei bastante dessas cenas essa semana, das amamentações com a minha bebê, quando ela era bebê, né? E o quanto aquelas madrugadas elas eram momentos nossos em que eu tentava realmente passar através da amamentação todo o afeto e todos os desejos que eu tinha para a vida dela, né? E pensava, será que quando ela crescer nós vamos ser amigas, né? Será que quando ela crescer isso, aquilo que a gente fica pensando? Mas enfim, o momento da amamentação é um momento de nutrição emocional. Muitas crianças são privadas da amamentação por diversas razões, né? E então, mais uma vez, sem culpabilizar mães, tem mães que não querem, mães que não podem, mães que não têm leite, mães que têm que cortar por algum outro motivo. Porém, corta-se não só o vínculo da questão da saúde física, como eu disse, que aí eles passam a ser alimentados por outras formas, né? Nós passamos a ser alimentados por outras formas de nutrição que são importantes, mas jamais como leite materno. Mas além disso, tem a questão do passar esse afeto por meio da amamentação. Né? Então, temos o momento da vida intrauterina, temos o momento da amamentação. Importante lembrar que nesse espaço o parto também é um momento muito importante, né? Como essa criança veio ao mundo, se foi por parto normal, se foi cesariana, se foi parto a fórceps, se foi um parto dolorido. Então, quanto tudo isso também vai impactando no indivíduo de uma série de formas. Então, eu estou fazendo essa pequena introdução para que a gente possa entender o quanto é grandioso o impacto da maternalidade
na vida do indivíduo, né? E se nós pensarmos que tem uma série de indivíduos que não têm essa vivência, né? Vivenciaram muitas vezes a vida intrauterina sem uma afetividade adequada, depois não tiveram um bom parto ou não tiveram uma boa amamentação, e até aí nós já temos uma série de danos, né? Agora vamos falar especificamente quando começam os vínculos de ordem afetiva, no sentido realmente da expressão do afeto que se dá nos primeiro momento por meio dos cuidados, né? Então, apesar de existirem outros cuidadores, que são o pai, muitas vezes os avós, as avós, o ambiente familiar como um todo, o cuidador principal do bebê, da criança, de nós, são as nossas mães, né? É a nossa mãe. Então é ela que vai nos nutrir de alimento, ela que vai nos trocar, ela que vai nos acalentar no nosso choro. Então toda a relação que se desenvolve logo na primeira infância, e mais especificamente dentro do primeiro mês de vida, dos primeiros meses, vem mostrando que a importância da maternalidade na distribuição dos cuidados que estão relacionados à nutrição, não só física, mas emocional, são importantíssimos para que depois essas crianças possam criar vínculos sadios com outras pessoas. Em determinado momento, essa criança que quando nasce acha que ela e a mãe dela são uma pessoa só. Ela não tem ainda entendimento de que ela e a mãe são distintos, é uma fusão, né? Essas pessoas estão fusionadas, o indivíduo, o bebê se sente fusionado à mãe. Quando a mãe sai da sua frente no berço, ele acha que a mãe não existe mais, né? Então, o sentido da percepção da criança em determinada fase é de que se a mãe não está ali, ela não existe. Não é que ela não foi, não volta, ela não existe mais. Então, com o tempo, o bebê começa a ter a percepção de que não é porque ela não está ali agora que ela não vai voltar. Então, uma série de questões que vão passando pelo desenvolvimento humano, e aí, de acordo com diversos autores, né, que nós podemos apontar aí, que tratam da questão do desenvolvimento, de como cada um analisa as fases do desenvolvimento humano, principalmente na primeira infância, mas nós sabemos que existe essa fase em que o bebê acha que é fusionado com a mãe, que ele e a mãe são uma coisa só. E aí, justamente, existe um momento, ou um momento, não um momento X, mas um processo que vai se dando no sentido de desfazer essa fusão, ou seja, separar o indivíduo da mãe, para que não separar no sentido físico, mas no sentido do bebê começar a perceber que ele também é um indivíduo e que a mãe dele também é outro indivíduo. E que se eles não estiverem necessariamente se vendo, não significa que no outro não existe. E que se a mãe dele não tá naquela hora, não é porque ela não vai voltar mais, né? E aí a gente já começa a crescer por outras questões, quando nós pensamos nos nossos filhos pequenos, né? A questão da escola, quando eles vão para a escola e nós nos atrasamos para buscá-los, eles acham que a gente não vai voltar nunca mais, né? Então, a questão de como se desenvolve o vínculo entre o filho e a mãe é algo muito profundo, né? E aqui a gente está analisando só alguns aspectos do começo da formação do indivíduo, que é ainda a primeira infância, para falar da importância desse momento no que se refere à formação dos vínculos saudáveis. Então vamos imaginar que numa família onde o bebê teve uma vida intrauterina tranquila, um parto tranquilo, uma amamentação natural, e ele viveu o desenvolvimento normal de um bebê que passa a descobrir que ele não é fusionado com a mãe de uma forma tranquila também, essa criança tende a se desenvolver de uma forma tranquila, no sentido de ter um desenvolvimento sadio, um desenvolvimento onde não vão haver conflitos emocionais gerados por esse processo de separação. Agora, quando nós pensamos em histórias em que lá desde cedo essas mães de alguma maneira foram negligentes, não cumpriram essas funções maternais da forma adequada, e não interessa aqui o motivo, como eu já disse a vocês, não é disso que nós estamos falando. Ah, minha mãe me abandonou, ou minha mãe não me amamentou, minha mãe me deu não sei para quem. Não é disso que a gente está falando, né? A gente está falando do que
das situações em si, como ocorreram e como elas impactam na nossa afetividade e na nossa maneira de se relacionar com o mundo, né? Mas em outra live a gente pode falar especificamente sobre a questão da teoria do apego de Bowlby, onde a gente explica exatamente essa questão do apego, de como se dá, né, na relação com a mãe, e de como isso vai reverberar depois na dependência afetiva, por exemplo, né? Então, todas as relações aquilo que falta para o bebê nessa fase de desapegar da mãe no sentido de construir a sua autonomia e não mais ser fusionado, tudo isso vai impactar na sua vivência lá na frente. Então, se esse momento não for bem elaborado, sem dúvida alguma, lá na frente esse indivíduo pode buscar essa afetividade que ele não teve na primeira infância, que ele não teve no momento de fazer esse processo de descolamento, digamos assim. Isso pode não ser feito de uma maneira correta e ele acabar desenvolvendo esse comportamento, essa forma de se relacionar com outras pessoas, buscando nos outros esse afeto que ele não teve, né? Se ele se sentiu rejeitado, negligenciado, humilhado, abandonado, todas essas questões das feridas emocionais na infância que nós já falamos, né? Muito bem, esse é o aspecto da maternalidade enquanto bebês e tudo mais. Depois nós temos que olhar um pouco para os aspectos da maternalidade no sentido de que nós mulheres, e aqui os homens têm um outro viés que a gente falaria no outro sentido, mas nós especificamente mulheres, nós temos as nossas mães como os nossos modelos de feminino, modelo de mulher, modelo de maternalidade, modelo de conjugalidade, né? E aí, quando nós vamos efetivamente desenvolver os nossos... Gente, desculpa, mas eu tô muito resfriada hoje e eu tô assim, tentando não espirrar. Então, assim, como eu estava dizendo, a questão mais à frente, né? A questão das fases em que as mães efetivamente, quando os indivíduos crescem e nós mulheres vamos escolher os nossos parceiros afetivos. Quando a gente falou dos pais, né, nós falávamos que muitas de nós nos espelhamos dos nossos modelos de pai para escolher os nossos modelos de cônjuges. Então, muitas de nós que nos relacionávamos com dependentes químicos, ou compulsivos, ou dependentes de outras substâncias, ou com comportamentos inadequados, etc., nós fazíamos isso muitas vezes reproduzindo padrões que nós vimos no nosso pai. Então, aquele pai que nos é familiar, porque ele tem aquele comportamento, a gente acaba buscando em outros homens essa mesma vivência do nosso pai. Engraçado que muitas das minhas pacientes, quando a gente faz o genograma, né, a gente encontra a prevalência nessa realidade, né? Elas falam, nossa, meu namorado é meu pai, né? Só não tira nem põe. E em muitos aspectos isso acontece justamente porque, já como dizia Freud, nós fazemos essas projeções, essas escolhas e tudo mais. Mas nos aspectos transgeracionais isso se dá de uma outra maneira, mas também acontece. Mas voltando à figura materna, o que que nós, então, o que que a gente olha o que que a gente tem como exemplo ou como intergeracionalidade do que vem da nossa mãe para nós? Um modelo, né? Então, um modelo de como ela era na conjugalidade vai impactar a nossa relação conjugal ou a nossa relação com os nossos filhos, as nossas relações com as pessoas de uma forma geral. Então, muitas vezes nós nos encontramos repetindo padrões que são das nossas mães e que uma vida toda a gente observou, ou uma infância, adolescência toda nós observamos e falávamos: isso eu não vou fazer igual a minha mãe. Eu não serei ciumenta como minha mãe era. Ou eu não serei brava, ou eu não serei passiva, ou eu não aguentaria metade do que minha mãe aguenta com meu pai, enfim, não farei, não repetirei os padrões. E essa é a nossa doce ilusão, né, que como já dizia
Bowen, que é um autor sistêmico, a gente pode até querer fugir da nossa família de origem, até saindo de casa e dizendo, não, agora as coisas mudaram, eu já tenho a minha família, tá tudo diferente, mas, na verdade, a família corre atrás da gente, né? Então, enquanto a gente não resolver as nossas questões com as nossas famílias de origem, a gente pode estar morando em outro país, em outro planeta, que nós vamos sempre estar reproduzindo alguns comportamentos que nós não gostaríamos, por causa daquela velha conhecida que nós já falamos em outras lives, que é a lealdade familiar. Né? Então, quem não assistiu essa live, ela tá aqui no canal, aqui no Facebook. Eu acho super importante vocês assistirem para vocês entenderem quando a gente fala de padrões de repetição e do porquê que a gente se encontra nesses padrões de repetição. E quando a gente fala de mãe, a gente tem diversos modelos de maternagem, que se vocês forem olhar para os modelos de vocês vão perceber quais são os aspectos que vocês reproduzem da mãe de vocês. Seja por uma fase da vida, seja por até hoje. E aí, quando a gente entende o que a gente está reproduzindo, se é bom, se não é bom, mais uma vez é aquele processo que a gente já falou. Quando a gente entende, a gente aceita, a gente perdoa, a gente vive todo aquele contexto para então depois a gente escolher ser diferente ou fazer algumas coisas diferentes, sem necessariamente estar ofendendo a memória da nossa mãe, seja ela viva ou não, né? Então, poxa, como que a minha mãe foi submissa a vida toda ao meu pai? Ela aguentou traições, ou ela aguentou um pai alcoólico, ou um pai abusivo, um pai violento que era o meu pai e que para mim é o meu herói, né? E como que minha mãe aguentou tudo isso e eu vou fazer diferente? Não, eu também tenho que ter esse mesmo comportamento com o meu cônjuge, porque esse é o meu modelo, esse é a minha forma de honrar minha maternalidade, é a minha forma de dizer para minha mãe no meu inconsciente que mamãe, eu amo você e eu quero ser igual a você, né? Então, se nós formos realmente a partir desse momento, dessa live de hoje, fazer nossas viagens às nossas famílias de origem e buscarmos padrões que foram da nossa família de origem no que se refere à nossa maternalidade, nós vamos encontrar padrões repetitivos, sim, né? Isso é certo, né? E nós vamos encontrar padrões repetitivos bons e ruins. Então tem coisas que a gente traz da nossa mãe que, puxa, que bom, né? Que eu repito isso que minha mãe fazia, os aspectos positivos. Mas como nem todo indivíduo é só positividade, eu também trago os aspectos que não são tão positivos. E principalmente eu trago pela transgeracionalidade ou intergeracionalidade a minha forma de se relacionar com o outro, como a minha mãe se relacionava com o meu pai. Normalmente eu posso repetir esse padrão na minha forma de se relacionar com o meu marido. Como a minha mãe se relacionava comigo? Como eu aprendo a ser mãe? Qual é a minha fonte de referência para ser mãe? Né? Normalmente eu vou me reportar à minha maternalidade para desenvolver a maternalidade com os meus filhos. Hoje existe aquele conceito assim, né? Eu não vou fazer nada do que os meus pais fizeram comigo, eu vou fazer tudo diferente, porque eu não quero que os meus filhos passem pelo que eu passei. Essa frase eu acho que é uma das frases que eu mais ouço nos atendimentos de familiares de dependentes químicos, principalmente dos pais, que quiseram dar para os seus filhos tudo aquilo que não receberam e que acabaram entendendo que esse foi o grande erro, não no sentido de culpabilização, mais uma vez, mas no sentido de ter feito demais acabou criando outro polo, né? E quando a gente fala em não vou repetir isso com os meus filhos, é como se nós estivéssemos nos desqualificando, porque se eu passei por diversas dificuldades com os meus pais, mas estou aqui bem, resiliente, produtiva e amorosa e afetiva e tudo mais, por que que isso é ruim, né? Então, esse é um grande equívoco da nossa geração, e infelizmente isso precisa ser muito olhado, né? Esse discurso, e que nós possamos olhar para isso em tempo, né? De que nós podemos sim reproduzir modelos dos nossos pais positivos, que foram positivos para a nossa vida, e que a gente precisa começar a entender qual é o positivo e qual é o negativo, qual que eu quero reproduzir e qual eu não quero reproduzir.
Então, até aí, nós estamos falando de padrões de maternalidade comuns ou naturais, digamos assim. Mas existem situações em que as mães são usuárias de drogas, as mães são alcoolistas, as mães são narcisistas, as mães, existe inclusive muito estudo hoje despontando sobre o impacto das mães narcisistas na vida das filhas, né? Isso eu acho que é um assunto muito, muito importante para a gente poder trabalhar mais à frente, mas é algo que cria-se feridas muito profundas nas meninas, nas pessoas, em geral nos filhos, e especificamente nas meninas, e o quanto isso é importante de ser olhado no sentido de reconhecimento, né? A minha mãe era uma mãe narcisista, quais eram os comportamentos dela? Mães que não exercem a maternalidade porque têm problemas mentais, porque desenvolveram transtornos psicológicos, transtornos psiquiátricos, porque vivem submersas no mundo da codependência, muitas vezes tentando salvar o nosso pai ou parceiro dela e não tem olhos para nós, mas que por motivos diversos nos fizeram em algum momento sentir ou entrar em contato com o sentimento de rejeição, de abandono, de negligência, todos aqueles sentimentos que nós já falamos. Então, qual foi o motivo? O que você sentiu? Em que momento você se sentiu abandonada, rejeitada, humilhada? Em que momento você teve que, de alguma maneira, tomar o lugar da sua mãe na sua casa por algum motivo? Porque ela se adoentou, porque ela se ausentou, porque ela adoeceu em termos de uso de substâncias, ou até em termos de doença mental, ou porque ela foi embora, porque ela realmente abandonou fisicamente a família, e aí eu, como filha mais velha, ou como filha do meio, enfim, ou como mulher, acabei ocupando o lugar dessa mãe, acabei desenvolvendo logo cedo a máscara da codependência, da cuidadora, da maternal, da que precisa fazer o papel da maternalidade. Então, por que isso é importante quando a gente fala em codependência? Porque tem um outro aspecto que aí já está ligado em também tem várias pacientes que a gente acaba chegando a essa conclusão, né? Principalmente as pacientes que a gente trata a questão da relação conjugal, que elas têm vivenciado o papel de mães dos seus maridos e não de esposa, né? Então, se a gente for separar funções conjugais e funções maternais, elas são completamente diferentes. E isso quando a gente está nas nossas reuniões de amor exigente, enfim, a gente acaba de falar a gente acaba sempre falando a respeito disso, né? Dessa questão da mudança de papel. Então, lá na infância, em algum momento, eu tive que ser a mãe da casa, seja a mãe do meu pai, a mãe dos meus irmãos, ou a responsável por alguma coisa. Eu assumi esse papel na infância, eu cresço com esse papel de cuidadora, de maternal, e eu exerço esse papel com os homens. E aí eu vou buscar homens como? Homens frágeis, que precisam dos meus cuidados, né? Então, quem são os homens frágeis que precisam dos meus cuidados? Os usuários de substâncias, os homens violentos, os homens emocionalmente infantilizados, os homens imaturos. Então, quando a gente brinca, né? Esses dias, eu já falei para vocês, eu fiz uma live com a Fernanda Stess e ela colocou lá, muito além do dedo podre, né? Que a gente brinca e fala, eu tenho dedo podre, só me relaciono com homens imaturos, ou com homens compulsivos, ou com homens dependentes. Por quê? Porque o meu padrão de maternalidade é arrumar pessoas para eu cuidar, para eu exercer esse papel que era da minha mãe e que em algum momento na minha infância eu tive que exercer, por motivos diversos que cada um aqui tem sua história, né? E aí agora eu continuo nesse papel. Então eu cuido do meu marido, eu não sou mulher dele, eu sou cuidadora dele. E aí eu me afasto das funções conjugais, ele automaticamente se afasta das funções conjugais também, ele acaba sendo filho, eu acabo sendo a mãe, eu sou a responsável, a boazinha, a agradadora, a que cuida da casa toda, a que dá conta de tudo, a que cuida dos filhos, e ele é aquele que recebe todas as honrarias e que cada vez mais vai afundando na sua falta de autonomia pessoal.
pessoal devido a essa retroalimentação que o meu comportamento gera nele. Então aí é muito importante a gente entender, quando a gente fala em codependência conjugal, que existe uma retroalimentação muito forte dos padrões, né? Se existe o codependente e o dependente, eles se retroalimentam nessa questão do vínculo, um cuida, o outro se deixa ser cuidado, mas para que ele seja cuidado, ele tem que continuar sendo imaturo, ele tem que continuar sendo infantilizado, ele tem que continuar aprontando, porque senão ele vai perder esse papel da mãe, né? E aí, quando a mulher realmente entende que ela não é a mãe do marido dela, que ela é esposa, e ela quer resgatar a conjugalidade dela, aí sim ela vai começar a sair do papel do cônjuge, de mãe, assumindo o papel de esposa, o que pode gerar então nesse marido a possibilidade de crescer, de ser um homem autônomo, de ser alguém realmente adequado na conjugalidade. Se isso não acontecer, o que pode acontecer é uma ruptura, e essa mulher, se ela resolver se cuidar e entender que ela não nasceu para ser mãe dos cônjuges, ela pode ter outras relações funcionais de conjugalidade, abandonando o papel de mãe, de maternalidade, entendendo que ela não precisa continuar esse padrão de repetição que ela começou lá na infância por outros motivos, que agora esse papel não precisa mais ser exercido, né? Porém, quando essa mulher também tem dificuldade de abrir mão desse papel, e isso é fato, isso existe, né? Então, quando a gente fala, até ontem nós iniciamos ontem o programa, o projeto Laços, que eu falei para vocês na semana passada que nós iríamos iniciar esse projeto Laços, que é um programa voltado para a conjugalidade. E aí na aula de ontem, em algum momento, né, nós citamos uma autora que fala que o codependente conjugal, ele acaba se aproveitando da situação. E aí houve uma dúvida, né, de uma aluna, como assim se aproveitando? E aí a gente vem falando dos ganhos secundários, né? O que a mulher ganha em ser a boazinha, a agradadora, a cuidadora, a que aguenta tudo, a que faz tudo? O que ela ganha com isso? Inconscientemente, ela é a idealizada, né? Ou ele. E aí, no caso, quando esse marido fica bom ou assume a sua autonomia, muitas mulheres não estão preparadas para isso, porque elas querem dar continuidade nesse padrão de maternalidade. Então, aquele homem não serve mais e eu arrumo outro porque eu quero ser mãe, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe, né? Ou eu quero honrar a figura da minha mãe, eu quero. Nós somos exatamente. Como é que você escreveu? Deixa eu ler aqui que eu só vi o Rei Bebê. Não somos oficina mecânica de reis bebês. Ótimo, é isso mesmo, né? Mas muitas acabam sendo oficinas mecânicas de Rei Bebê. Vamos falar de Rei Bebê numa outra live, né? Então, eles são os nossos filhos, e aí a gente só vai trocando de filho, né? Esse cresce, eu não quero mais. Eu pego o outro e vou criar outro, e criar outro, e criar outro. E assim eu nunca tenho um parceiro, eu só tenho, na verdade, homens a serem cuidados, homens que me dão problemas, mas e a minha posição é qual? Vítima, heroína por horas, né? Nossa, que mulher é essa, né? Ela tem um marido tão problemático, ela tá sempre lá dando conta, ela cuida da casa, ela trabalha, ela tem filhos, ela dá conta de tudo. Quando esse homem fica bom, ela perde esse papel. Então, aí existem. Daí vem a necessidade da gente entender a nossa questão, né? Daí vem a necessidade da gente entender a nossa codependência e como ela se formou, né? Então, mais uma vez, codependência não nasce no dia que você se relaciona com um adicto ou no dia que você descobre que o seu filho está usando drogas. A codependência é um padrão que se desenvolve lá atrás, né? Na nossa infância, devido aos padrões com a nossa família de origem, sejam alguns padrões da figura paterna, que nós já falamos, sejam outros da figura materna, que nós estamos falando hoje, mas que de alguma maneira nos ajudaram a criar esse perfil para que nós pudéssemos sobreviver naquela época em que éramos crianças, que não tínhamos outras ferramentas para lidar com as dores da infância. Mas hoje nós temos, né? Hoje nós temos, nós não precisamos mais continuar nos sentindo rejeitada, humilhada, abandonada,
mãe de todo mundo, cuidando de todo mundo, responsável pela vida de todos. Nós não precisamos mais, né? Então, gente, é muito importante esse entendimento, né? Se a nossa vida pregressa ou o nosso passado é realmente preditor da nossa codependência, nós precisamos olhar para os nossos padrões para que nós possamos encontrar o caminho da nossa libertação da codependência. Não adianta a gente querer trabalhar a codependência só olhando para a mudança de comportamento. A partir de hoje, agirei diferente, falarei assim, falarei de outro jeito. Isso é buscar ter reação no outro. Tudo bem, a gente pode buscar mudar nosso comportamento para poder impactar o outro de alguma forma. Mas aqui eu não estou falando só de impactar os meus entes queridos, ou impactar o meu usuário, o meu filho, ou o meu cônjuge. Eu estou falando em mudar a minha dor de codependência, que a minha dor de codependência inclui abandono, inclui rejeição, inclui humilhação, inclui feridas da infância. E para eu cuidar dessas feridas, o único jeito é eu voltar lá atrás, entender como elas surgiram e eu vou me alimentar do que eu preciso hoje para ser um adulto sadio e fazer escolhas sadias de relacionamento. Mais uma vez, por mais que a gente venha projetar no outro, que ele possa nos suprir as nossas necessidades emocionais, isso nunca vai acontecer. Né? Esse outro, ele pode ser o marido dos sonhos, ele pode ser o príncipe no cavalo branco, ele pode ser o filho maravilhoso, quem quer que seja em que a gente projete os nossos anseios. Esse indivíduo, por melhor que ele seja, por mais que ele nos dê, por mais que ele seja realmente bacana para nós, ele não vai preencher o nosso vazio emocional da infância. A única pessoa que pode preencher esse vazio somos nós. Né? Então, nós, no resgate da nossa história, que aí a gente chama o resgate da criança interna, o cuidado da criança interna, o olhar com carinho para a criança interna, acolher a criança interna, todo esse processo que a gente pode chamar de acolhimento da criança interna, mas que é muito além disso, é também a questão de olhar para os nossos pais, aceitar as fraquezas deles, aceitar os erros deles. Aí sim a gente vai poder começar a nutrir a nossa alma, nossa vida daquilo que nos falta e que na codependência nos falta muita coisa no que se refere à questão emocional, né? Isso a cada dia, a cada fala, a cada escrita de vocês, quando vocês me escrevem, quando vocês falam aqui, ou mandam mensagens, ou estão nos grupos, ou estão nos cursos, isso vai ficando cada dia mais claro, né? Bom, estamos aqui nos 18h40 já. Eu vou parar então para que vocês possam fazer suas perguntas. São 20 minutos ainda, se for o caso, a gente vai até umas 7h10. Porque, como eu disse, esse assunto da maternalidade, ele é algo muito complexo e ele tem muitas nuances, né? A gente pode fazer o impacto da maternalidade na infância, então, como se deu esse vínculo na fase da primeira infância, o impacto da maternalidade na questão do apego, que eu falei para vocês, né? A teoria do apego, quanto isso vai influenciar, por exemplo, no desenvolvimento da dependência afetiva. Eu posso falar do impacto da minha inversão de papéis com a minha mãe, então de que maneira eu assumi o papel dela quando eu era mais jovem e agora eu continuo nesse papel querendo ser mãe dos meus. E aí o assunto é realmente muito extenso e nós não conseguiríamos esgotá-lo em uma live de 1 hora nunca, né? O que eu gostaria era de dar um start para que vocês pudessem começar a pensar nesse tema, ou pudessem voltar um pouco para a família de origem de vocês, de forma que vocês possam entrar em contato com essa figura materna, seja ela presente ou não ainda aqui, ou viva ou não, mas que tudo aquilo que ela deixou ou ainda deixa como impacto na sua pessoa, que possa ser revisto, aceito, ressignificado, para que você possa ser uma pessoa íntegra no sentido de viver o seu papel de conjugalidade ou de relacionamentos, tanto maternais como afetivos.
de uma forma sadia. Gente, eu me concentro aqui, mas às vezes eu leio as coisas que vocês escrevem aqui. Aí me dá vontade de rir. Mas vamos lá, vamos ver quando começaram as perguntas. Como eu falo lá no começo, sobe tudo, eu acabo perdendo algumas, né? A Áurea fala, foram os momentos que mais amei, a amamentação é maravilhoso, quanto amor envolvido. Eu me lembro de uma intimidade muito profunda nesse momento, né? Tenho muitas saudades dos momentos de amamentação. Norma, não consigo acessar. Conseguiu, Norma? Tá, você tá aqui, o William tá ajudando, colocou o vídeo. Lúcia, não está vendo e ouvindo a Romina. Boa noite, Norma, Áurea, se cuida. Tô cuidando aqui com antialérgico. Eu sou alérgica, viu? Acho que é alergia aqui por causa da mudança. Sueli, boa noite, Mi, Fabiana, Regina, Maria José. Como é o nome da live para assistir que fala dos padrões de comportamento? Tem uma live que fala sobre padrões, mudança de padrões, alguma coisa assim. Você vai encontrar aqui uma live que tem o tema padrões. Eu não me lembro exatamente o título dela, mas ela fala sobre padrões, viu, Ana Maria? Oi, Li, Carlos César, bem-vindo. Não somos oficina mecânica de rei e bebê, Tayana. Realmente essa aqui, acho que eu vou colocar ela bem grande, assim, no, Aliás, Romina, abordar esse tema vai ajudar muito as codependentes em relação ao comportamento do adicto, sem dúvida. Eu tenho trabalhado muito a questão do rei bebê com alguns familiares, especificamente de um grupo que eu coordeno, e realmente é um conhecimento muito grande que as famílias adquirem sobre os processos quando elas entendem rei bebê. E mesmo porque as famílias também são rainhas bebês, nós também somos rainhas bebês, né? É importante a gente entender nosso lado. Mas boa sugestão, eu vou fazer sim. Li, mas somos mulheres e sentimentos verdadeiros, vítima nunca. Boa noite, meu amor. Boa noite, querida. É verdade, e aí termina até separando, é verdade. Boa noite, boa noite. Amei cuidar de meus manos, sim, né? Mas provavelmente esse amei cuidar dos meus manos, se você cuidou dos seus manos e parou, e hoje você é uma mulher que não cuida mais, tá perfeito. Mas se você continua querendo cuidar dos manos, provavelmente você vai querer cuidar de homens, né? Sandra, sou de Bitinga, bem-vinda, Sandra. Sinto muito se me causou a codependência. Não é que causou-lhe, é que assim, existem várias questões que compõem a codependência, né? O que eu tô dizendo para você é que quando há uma inversão de papéis e você assume uma responsabilidade que é muito maior do que a que você poderia ter naquela idade, isso pode reverberar de forma a você continuar tendo esse comportamento de cuidadora. E o comportamento de cuidadora é o comportamento da codependência, né? Mas não necessariamente que cuidar dos seus irmãos tenha causado a codependência, mas esse todo, né? O que você absorveu e o que você continuou repetindo. Sou de Belo Horizonte, Cleide, bem-vinda. É verdade, cuidei do marido. É verdade, cuidei do marido, é meu amor que um doente, é eu dúbio. Sim, estou me humilhando, mas hoje tem infância, não é hoje. Minha infância só lembro do pai, ponto, não me pertence mais. Falo do hoje, sim. Mas se nós estamos vivendo relações disfuncionais, o passado impacta. Ele não pode ser mudado. Ele não é questão de pertencer ou não. Ele não pode ser mudado, mas ele tem que ser revisitado para que você entenda esses padrões, para aí então você poder mudar o dia do hoje. Não tem como a gente mudar o hoje sem a gente entender de onde isso veio, né? Amo você, obrigada. Eu era codependente do meu marido, agora estamos separando, Cleide. Ok, então se cuida, né? Porque como o padrão da codependência é nosso, a gente pode até se separar do marido usuário, mas daqui a pouco a gente pode estar repetindo esse comportamento, né? Rei bebê, tô fora. Boa noite, linda. Eu vivi uma infância muito violenta com meu pai. Ele era alcoólatra e batia muito na minha mãe. Mesmo assim, ela viveu com ele 40 anos e teve 7 filhos. Todas nós mulheres tentamos achar o parceiro certo, sem bebida, mas não aconteceu isso. Vivo com meu marido já há 36 anos.
Temos 3 filhos, 2 meninas e um menino. Ele nunca foi violento com a família, mas minha filha caçula se envolveu com álcool e drogas e não somos amigas porque vivo com o pai dela assim. Hoje em dia ele bebe só de final de semana. Ela está numa clínica, ainda mais se sente rejeitada pela família. Isso tem a ver com a gravidez não desejada? Não necessariamente que esse é o ponto, gente. Entendam assim, que tudo isso que eu tô falando para vocês são aspectos que podem influenciar. Nada é determinismo. Olha, porque a gravidez não foi desejada, minha filha usa drogas. Não é isso, gente. Principalmente quando a gente fala sobre doença, sobre dependência química, que é uma doença multifatorial. Né? Então, existem vários aspectos que podem levar um indivíduo a usar droga. No caso aqui, como você está falando, ela inclusive tem uma genética, ela tem um fator transgeracional do avô, né? Do seu pai. Então, assim, não é efetivamente o fato da gravidez não desejada, mas vamos somar diversos aspectos para a gente entender em que momento que ela pode ter sentido a necessidade de buscar na droga o preenchimento de vazios, que nós buscamos de outras formas. Nós buscamos em relacionamentos destrutivos, nós buscamos em trabalho excessivo, nós buscamos em sexo, nós buscamos em compulsão alimentar, buscamos em diversos outros modelos de compulsão, né? Então vamos lembrar que a raiz da compulsividade ela é a mesma para tudo isso. Boa noite, Romina. Oi, Gabriela. Quanto tempo, Gabriela? Roberta, boa noite. Preciso conversar contigo no PV. Me chama depois, Li. A gente conversa. Sandra de Bitinga. Oi, Romina. Pensem de forma radical. A diferença entre mãe e mulher é a relação íntima com as partes baixas e os seios. Exatamente. Então você imagina como que fica a sexualidade de uma mulher que está maternalizando a sua relação, né? Como é que ela pode ter uma vida sexual satisfatória, que é um dos 3 pilares da relação, né? A sexualidade. Como é que ela pode ter uma sexualidade satisfatória se ela vê o marido como filho e o marido vê ela como mãe? Complicado, né? Neuzinha, Broto, tudo bem? Quanto tempo também? E em casos de adoção, vejo como ato de amor a gestante levar até o fim e doar o bebê. Sim, a gestante levar até o fim e doar o bebê é um ato de amor, sem dúvida, porque ela não teve condições, né, de criar, mas ela teve o bebê. Certamente o bebê sente o impacto que ela tem durante a gravidez nos conflitos internos, que foi aquilo que a gente falou. E depois vai ter que haver todo um trabalho no sentido também desse bebê, da gente conhecer a transgeracionalidade dele, ou seja, a família de origem, o que vem da família biológica, o que vem da família que adotou, né? Aí são questões mais amplas, né? Tiago, querida Romina, adoro o seu trabalho, você é fera, eu também adoro o seu. Tiago é o marketing do amor exigente, maravilhoso, trabalho maravilhoso, e também hoje é diretor do Med Brasil, né? Que é esse trabalho voltado para a questão do trânsito em relação à bebida, prevenção do beber e dirigir, né? Tiago tem um trabalho maravilhoso, também sou fã do seu, viu? Obrigada por você estar aqui. Rosângela, fiquei muito interessada a respeito da teoria que você mencionou no início. Poderíamos abordar esse assunto, a teoria do apego. Vamos falar assim. É bem legal e tem tudo a ver com a nossa questão de vir a depois ter apego excessivo pelos nossos cônjuges ou enfim, pelos nossos relacionamentos. Ricardo, eu sou um adicto um ano limpo, já gosto muito do seu trabalho, mas só para ser minha família uma bomba prestes a explodir. Entendi. Deixa eu ver se eu entendi o que você quer dizer. Deixa eu ver se eu entendi, Ricardo. Eu sou um adicto um ano limpo. Gosto muito do seu trabalho, mas vou ser para minha família uma bomba prestes a explodir. É, depende, né, Ricardo, de como se a sua família está se tratando, a sua família vai aprender a lidar com você e você com eles, e essa bomba prestes a explodir vai perdendo cada vez menos esse poder de letalidade, né? Agora, quando a família não se trata e enxerga o usuário como alguém que a qualquer momento pode explodir, é uma vivência muito dura, tanto para a família quanto para o usuário, porque o usuário não sente
que a família confia nele, e por outro lado, a família realmente não consegue confiar. Então é muito importante sempre, gente, que a família do usuário entre em tratamento junto com ele, né? Sandra, como sair da codependência? Gente, a Sandra ela quer uma resposta. Como sair da codependência? A pergunta de US$ 1 milhão, né? Porque são tantos processos, Sandra, que a gente vem discutindo aqui já nas lives há muito tempo, né? Mas como eu enxergo através da minha experiência e dos meus estudos, da maneira como eu trabalho com os meus pacientes, com os grupos de apoio, com os cursos que eu faço. Não vejo como tratar com a codependência sem olhar para os meus padrões de família de origem, de família transgeracional, entender de onde veio esse impacto, aceitar e honrar essas pessoas na maneira como elas puderam cuidar de mim. E aí começar um processo de autocuidados, que eu acho que é um dos processos mais difíceis para o codependente, às vezes até mais do que a aceitação. A gente até aceita, mas aí a gente não quer mudar, fica parado lá, né? Ah, aceitei, minha mãe, meu pai fizeram isso e aquilo comigo, aceitei. Mas, né, continuo no processo de autossabotagem. E aí sim, aí começa exatamente o programa de autocuidados, que é, digamos que é assim, o antídoto da codependência, né? Porque se a codependência é cuidar do outro, a partir do momento que eu começo a cuidar de mim, eu tô fazendo o movimento inverso. Então eu tiro o foco do outro e coloco o foco em mim. Então por isso esse exercício é tão difícil para o codependente, né? Quando a gente se pega, muitas vezes a gente está novamente cuidando de coisas externas, e eu não digo nem só do outro, eu digo de coisas externas, porque a personalidade codependente ela é voltada para o externo. Ou é alguém, ou é o trabalho, ou é a comida, ou é o sexo também, porque também existe o padrão de compulsividade. E quando eu vejo, eu não estou cuidando da minha saúde mental, eu não estou cuidando da minha alimentação, eu não estou cuidando do meu exercício físico, eu não estou cuidando das minhas visitas ao médico, eu não estou cuidando da minha espiritualidade, eu não estou cuidando de mim. E aí o padrão permanece, né? Digamos que é para sair da codependência, o caminho que eu acredito é esse. Inclusive, queria lembrar vocês que não me conhecem ainda, que eu sou autora dessa díade aqui, ó, o livro Até que a Droga Nos Separe, e o guia, que tem sido realmente muito importante para essa questão da codependência. Nós temos um grupo gratuito que acontece a cada 15 dias. As pessoas que têm esse material, que usam essa bibliografia, nós a cada 15 dias nos reunimos para fazer os exercícios do guia. O guia ele tem mais de 200 perguntas reflexivas sobre a codependência, tem exercícios também para a gente fazer, para a gente acessar a nossa família de origem. E quem tem esse material, que vocês podem encontrar no meu site, rominamiranda.com.br, venham para o nosso grupo de estudos todos os sábados, a cada 15 dias, um grupo de 1 hora e meia, onde a gente conversa, traz as nossas reflexões, né? E aí a gente consegue se ajudar nesse processo de sair da codependência. Cláudia, águas passadas movem moinhos, isso mesmo, né? Por mais que a gente queira deixar, elas continuam movendo os moinhos de hoje. Sandra Arruda, do meu filho, como sair da codependência do meu filho? Então, a codependência não é do seu filho, a codependência é sua. Então, a codependência, você está se relacionando com seu filho de forma codependente. Mas você pode se libertar da codependência do seu filho e continuar se relacionando com o seu marido, com outro filho, com outra pessoa que você coloque no lugar ou com outra fonte externa para você não viver para você, né? Então, o antídoto é esse, né? Neuzinha Broto, não tem determinismo. Não tem, Neuzinha. Nada é determinismo do que a gente está falando, né? A gente traz aqui teorias relacionadas aqui, pesquisas científicas, padrões que nós observamos no consultório, nos grupos, tudo aquilo que a gente estuda, que a gente vivencia, mas nada é isso no sentido de, ó, isso, mas isso vai dar isso. Porque se fosse, a gente também falaria cura da codependência, isso, mas isso, nós estaremos livres da codependência ou da dependência química. Nada é determinismo, mas são fatores preditores, né, que a gente precisa estar atenta. Oi, Romina, nos separamos, cuidei dele, agora ele arrumou outro e ele saiu de casa.
Ok, Cleide, ele arrumou outra, né? Você cuidou dele. Talvez você tenha sido a mãe e ele tenha encontrado uma pessoa que ele vá poder exercer a conjugalidade ou não, ou talvez ele encontrou outra mãe, né? Então, e agora é legal que você faça realmente um caminho de volta a si, de autocuidado, para que você possa se cuidar para viver outras relações diferentes, né? Oi, querida, mandei uma mensagem para você no privado. Você é o máximo. Obrigada, Ângela. Li, sou apaixonada pelo adicto e alcoólatra. Falo que meu passado não me pertence mais, dos meus irmãos super bem resolvidos e cultos. Falo do hoje dessa dor que nunca me acalma com meu ex, adicto alcoólatra, que fica só me mandando fotinhos privadas dele, com engagélica no motel. Você lembra que semana passada eu falei pra você? O que você tá esperando pra bloquear ele? Você vai ficar olhando foto dele com outra no motel até quando? Isso é automutilação, né? Você tá sendo masoquista, você tá se maltratando, Li. Vamos lá, a Leda colocou aqui os vídeos, achou o vídeo que a pessoa estava procurando e já pôs. Ah, gente, vocês são demais, obrigada. Sueli, estou num desligamento emocional com o filho dependente químico, mas ele, quando na ativa, passa áudio falando que vai se vingar me matando. Por que esse ódio? Então, Sueli, quando a gente faz terapia familiar, a gente volta também nessas histórias de vida dos nossos filhos para entender por que esse ódio, né? Em que momento da vida dos nossos filhos eles estabeleceram esse tipo de vínculo com a gente, né? Que quando crianças eles eram nossos filhos queridos, apaixonados, que nos amavam, etc. Em algum momento da vida eles passaram a nos odiar e que hoje, inclusive, usam esse tipo de artifício para nos atingir. Então, isso também é necessário uma investigação da vida, né? Da história. Parabéns, Thiago, muito fera mesmo, tá vendo, Thiago? Tem todo o meu respeito. Muito obrigada, Rô. Você entendeu mesmo minha pergunta. É isso mesmo. Então é isso, Ricardo. E o que eu vejo, você sabe, Ricardo, que me deixa triste às vezes, que eu vejo alguns adictos que estão em recuperação há um bom tempo e que falam que eles não conseguem ter a confiança da família porque a família não entra em tratamento no sentido de entender a doença deles, né? Então ela acha que como a qualquer momento alguma bomba vai ser deflagrada, é uma qualidade de vida muito ruim. Então, algumas pessoas, até o que eu ia falar que me deixa triste, é que às vezes eu ouço alguns dependentes químicos dizendo que para eles viverem bem em saúde emocional, saúde mental, em recuperação, eles precisam tirar, eles precisam parar de viver com a família. Isso é muito triste, né? Porque se a família entender que ela precisa ser tratada, ninguém vai viver longe de ninguém. Todo mundo vai viver bem, né? Não tô falando necessariamente no mesmo ambiente, mas longe que eu falo no sentido de vínculo, né? Eu coloquei o meu na minha família, exportei tudo, porém ele não me respeitou e nem eles. Preferi soberbo, foi atrás de mulher que banque e regue seus luxos, etc. Este terapeuta é presentinho de Deus mesmo. Neuzinha Broto, pessoal, comprem este livro, ele é fantástico. Obrigada, Neuzinha. O pessoal tem se beneficiado bastante, viu? Do livro e do guia, sabe, Neuzinha? Porque esse grupo de estudos, e você já veio nele, ele tem sido bem libertador para as pessoas que buscam o autoconhecimento, a autolibertação. Nosso grupo, ele quase não vem focando, as pessoas pouco focam no outro, sabe? Elas vêm focando em si mesmas e com isso elas vêm obtendo grandes respostas. Inclusive, se tiver alguém do grupo aqui, se quiser se manifestar, esse grupo gratuito que nós fazemos a cada 15 dias. Quem está aqui, tiver o livro e não tiver no grupo ainda, me chama no PV para eu colocar para vocês participarem. A Silvia Cristina está falando que tem, se você não tiver no grupo, Silvia, vem participar. Eunice, hoje estou conseguindo trabalhar melhor a minha codependência e isso aconteceu a partir do momento que comecei a cuidar de mim. Pronto, é isso. É o antídoto, né? Se eu só cuido do outro, quando eu começo a cuidar de mim, eu começo a diminuir o peso da codependência, né? Sobre o sexo ser um vício e o mesmo é nada, seu vício é droga, tô aqui sendo sincero o máximo possível. Tudo bem, podem ser vários vícios, né? Várias compulsões. Eliane, Eliane, obrigada por você estar aqui, Eliane Curcio. Amar ao próximo como a si mesmo. Codependente só ama o próximo e esquece de amar-se. Isso é um amor doente. Grande abraço, Romina. Ótimo trabalho.
É isso mesmo, né? Ele só ama o outro, a si mesmo ele não ama. Então, o antídoto é me amar, me cuidar para começar a me amar e poder amar o outro a partir do meu amor. Eu só amo alguém, por mais clichê que seja essa frase, e eu acho que eu falei isso essa semana até na live do Ronaldo Riceto. Eu só posso amar alguém a partir do momento que eu me amo. Então, quando eu me relaciono com outros homens sem me amar, eu acho que é amor, mas é apego, né? É apego, é expectativa, é um monte de coisa. Mas amor não. Neuzinha, bem isso. As pessoas querem cura, um fato X que determine, não tem como, não tem. Fábio Rolon, desde Ponta Porã, Mato Grosso, tudo bem? Tudo bem, gente. De longe, né? Valeu, Cleide, Anitta. Tá bloqueado, que bom. Eu já fico triste pelo adicto que é uma fase na sociedade para ser aceito. Eu quero muito esse livro. Romina, eu consigo abrir a live depois de encerrada hoje? Sim, porque eu não consegui acompanhar desde o começo. Meu WhatsApp tá aqui, ok. Você pode também acessar o meu WhatsApp pela página. Você pode aqui na página acessar a live desde o começo. Ela fica, assim que acaba, ela já entra, grave, já sobe, tá? Todas as lives ficam aqui. Estou precisando de um grupo desse. Vem para o nosso grupo. Grupo de estudo maravilhoso. A sua é do nosso grupo, né, Su? Maravilhoso mesmo. Eu também sou suspeita para falar, porque eu também sou um membro do grupo. E eu também trabalho as minhas questões com as meninas. Então eu também gosto muito do grupo. Li, sim, ele fala que é viciado em sexo, só que o vício dele é droga. Gente, ninguém fez pergunta sobre maternalidade. Eu não sei se esse assunto é algo resolvido, não resolvido. Eu lembro que na live dos pais vocês falaram mais, né? E hoje não especificamente sobre. Caso vocês tenham dúvidas, quiserem escrever e tudo mais, fiquem à vontade. Ana Maria. Como comprar o livro e o livro de exercícios? Ou já vem juntos na mesma compra? Então, Ana Maria, no site tem a opção de você comprar só o livro, só o guia ou o kit com os dois, que é mais barato, o kit. E aí o kit é ideal no sentido desse estudo mais aprofundado para o grupo de estudos que a gente vem fazendo, tá? Bom, nós estamos já aqui com a última pergunta da Ana Maria. Eu queria saber se mais alguém quer perguntar mais algo. Já são 7h05. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Como não repetir os padrões com os nossos filhos? Que pergunta mágica da Eliana. Gente, hoje mesmo eu conversei com alguém de manhã que estava falando sobre, né? Como não repetir os padrões com os nossos filhos. Quando a gente começa a cura no sistema familiar atual, automaticamente a gente já está curando o sistema futuro, né? Muitas mulheres que se relacionam com dependentes químicos têm muito receio de que eles venham a desenvolver a dependência química pelo fato de terem o aspecto genético e intergeracional, e outras têm medo que eles desenvolvam o aspecto da codependência, né? Porque viram as mães com comportamentos codependentes, ou veio isso também de padrões transgeracionais e tudo mais. A melhor maneira da gente tentar tratar o futuro dos nossos filhos é nos tratando hoje, né? Porque, sem dúvida nenhuma, nós, e isso eu sempre falo, né? Que eu enxergo a mim e a vocês como desbravadores de um novo tempo nos nossos ciclos familiares, né? Então, como a gente tem os guardiões do sistema familiar, que são aquelas pessoas que mantêm o sistema familiar funcionando do mesmo jeito, a gente tem também os desbravadores, que são aquelas pessoas que vão fazer com que o futuro seja diferente a partir do momento que elas estão cuidando das feridas delas agora. E certamente isso vai impactar no comportamento que elas vão ter com os filhos, na maneira que os filhos vão enxergar essa mãe, na maneira que os filhos vão se relacionar com outras pessoas, né? Então, sem dúvida, se tratar hoje exatamente, que a mudança comece por mim, Eliana, é isso mesmo, já está começando, né? Já está começando bem por você. Quero kit, ok. Rômulo, boa noite, professora Romina. Nossa, faz tanto tempo que eu te dei aula, você ainda me chama de professora, Rômulo. Tudo bom? Eu tenho visto muitos adictos não aguentando o fim do término de um relacionamento e eu presenciei 4 suicídios pelo fato de não aceitar o direito do outro
Codependência existe, isso é triste. É verdade. Nossa, Rômulo, que triste. 4 suicídios pelo fato de não aceitar o direito do outro, né? Ou seja, não aceitar a existência do outro livre dessa relação fusionada, né? Sim, adictos que não aguentam o fim do término de um relacionamento. A gente sabe que muitas vezes a adicção ela acaba migrando para dependência afetiva, né? Então eu deixo de usar droga, mas eu me vicio num relacionamento ou dependo afetivamente de alguém, né? E se isso acontece, realmente é muito complicado. Por isso que para tratar a dependência química, a gente tem que pensar em tratar a raiz da compulsividade, né, gente? O indivíduo tem que encontrar outras formas de prazer que não sejam externas, porque o externo nós somos impotentes perante qualquer externo. Né? Então, se eu desenvolvo uma dependência de uma pessoa e essa pessoa termina comigo, como o Romulo está falando, e 4 casos de suicídio em função disso. Se eu tenho uma dependência do externo do meu trabalho, se eu perco o meu trabalho, eu não me vejo mais como um indivíduo valoroso. Se eu dependo afetivamente de alguém, ou de uma substância, ou de uma outra compulsão externa, né? Então, cada vez mais o autoconhecimento, cada vez mais a espiritualidade, cada vez mais o depender de si mesmo, né? No sentido de emocional. E para isso, muita espiritualidade, muito autoconhecimento, muita persistência no autocuidado. Isso é, sem dúvida nenhuma, o mais importante. Quero o kit, que a mudança comece por mim. Sou mãe adotiva, meu filho está limpo há um bom tempo. Já conversei com ele sobre conhecer a mãe biológica, mas ele diz que não tem o mínimo interesse. O que você pensa disso? Que você precisa respeitar o tempo dele, né, Sueli? Pode ser que um dia ele tenha. E talvez, não sei se ele faz terapia ou não, mas talvez entender como ele enxerga esse processo. O porquê que ele não tem interesse. Porque ele ainda tem um sentimento de abandono relacionado e causa muita dor para ele entrar em contato com essa mãe. Ou se realmente para ele, enfim, né, não vou ficar elucubrando possibilidades aqui, mas é importante que ele faça terapia e importante que você respeite o tempo dele. Se você propôs, né? É a ele que conheça a mãe biológica. Da sua parte, eu acho um ato grandioso, porque eu vejo muitas mães adotivas que têm muito medo que os filhos conheçam as mães biológicas, num processo até de fusão simbiótica, né? De receio. Mas você tá dando para ele essa possibilidade, mas ele não está pronto ainda. Então não tem problema. Vamos só respeitar e esperar o tempo dele, né? Cláudia, querida, Rosana, Li, que lindo, desbravadores de ciclo familiar. É isso que peço para os filhos do meu adicto. É isso mesmo, nós somos desbravadores de um novo tempo nas nossas famílias, tenho certeza. Muito obrigada, foi a primeira vez, como é legal. É sério, Cleide, é a primeira vez que você tá vindo? Nossa, que bom, venha mais vezes, todo domingo a gente tá aqui. Anitta, um abraço, ótima semana, gratidão, Romina, gostei muito, faz terapia, então ótimo, se ele faz terapia, ele tá tratando essas questões, ou deve tratar essas questões na terapia, e você, como mãe, respeitar o tempo dele, essa é a minha sugestão para você. Regina, boa noite a todos. Romina, você pode deixar a live para mim assistir de alguma forma? Sim, vai ficar, tá? Fica tranquila que vai ficar. Vai ficar aqui na página. Assim que terminar, o próprio Facebook já grava e daqui a pouco vai estar disponível. Isso. Tá certo, gente? Então, olha, eu gostaria mais uma vez de aproveitar o momento que eu tô com vocês para divulgar o projeto Laços, que é um projeto que eu desenvolvi somente para tratar codependência conjugal. Nós começamos a primeira aula ontem, como eu falei. O nosso grupo tá super legal também, como sempre, pessoas engajadas no autoconhecimento e especialmente na questão da codependência conjugal, da busca de novos padrões relacionais saudáveis. Nós começamos esse sábado, mas como as aulas são gravadas, caso alguém ainda queira entrar no grupo, a gente tem poucas vagas, porque como é um curso teórico vivencial, eu não vou abrir para muitas pessoas de forma que eu possa dar conta de viver realmente com vocês esse curso. Então, quem quiser informações, também tem aqui. Ah, agora eu vou colocar. Agora eu já aprendi.
É o e-mail, eu vou colocar aqui, é projeto... Não. Eu posso até colocar, só preciso saber qual que é o e-mail, né? Gente, eu sou péssima nessa parte. Mas ninguém pode fazer tudo ao mesmo tempo, né? Eu querer falar e ao mesmo tempo divulgar, tal. Curso Projeto Laços@gmail.com. Se alguém quiser participar, vocês que estão nas minhas lives têm desconto, as formas de pagamento a gente pode flexibilizar. O importante é vocês estarem juntos, tá? Vocês escrevem lá, ó, pro e-mail curso projetolaço@gmail.com. Aí escreve, eu participo da live da Romina, qual o valor, quero pagar de tal jeito, posso, não posso, e a gente dá um jeito de quem quiser participar dessa. Então, Emily, só escrever. Romina é vida, que bom, Fabiola. Ai, gente, vocês são demais e eu adoro estar com vocês, muito mesmo. Então, agradeço mais essa oportunidade. Vamos aí ver outros temas. Vocês colocaram aqui hoje a questão da teoria do apego, acho muito importante. Rei Bebê, eu adoraria falar desse tema com vocês. Rei Bebê, Rainha Bebê, um pedacinho de nós que são as rainhas bebês e eles que são os reis bebês, né? Vão escrevendo para nós e falando o que vocês querem. Sempre maravilhosa, gratidão. Não deu para entrar nesse primeiro projeto Laços, mas pretendo entrar no próximo. Daqui 2 meses tem o próximo, a gente termina uma turma, começa outra. Quem quiser entrar nessa ainda dá tempo. Quem quiser esperar para a próxima, teremos próximas, tá? O importante é a gente se preparar para exercer nosso potencial de relações afetivas saudáveis, que todas nós temos direito, somos merecedoras, independente da nossa história familiar, do que nós tenhamos sofrido com os nossos pais, com as nossas mães, com qualquer pessoa, nós somos merecedoras do melhor que a vida tem a oferecer. Nós somos merecedoras de pessoas que estejam conosco, respeitando a nossa autenticidade, nos dando autonomia para sermos felizes. Então, é isso que nós devemos buscar e não nos contentar em viver com migalhas ou com pessoas que nós sabemos que não têm a capacidade de nos fazer felizes e que podem ser para nós talvez grandes amigos, mas não pessoas que vão favorecer a nossa felicidade conjugal, certo? Romina é viver, linda, Fabiana, minha aluna, saudade. Fale sobre o Rei Bebê. Vou falar sobre o Rei Bebê. Vou falar sobre o Rei Bebê. Rômulo, obrigado, sentimento de gratidão. Eu que agradeço, Rômulo. Fico feliz em te ver, saber que você está bem. A notícia que você trouxe dos suicídios realmente é muito triste, né? A gente saber disso. Mas, enfim, é um alerta, né? Para que a gente entenda como as relações abusivas, as relações destrutivas, elas destroem vidas, né? Elas não destroem só a vida no sentido figurativo, mas no sentido real, né? Mariana, ótima live, obrigada, querida. Regina Lúcia, obrigada. Obrigada a todas. Vou me despedindo por aqui. Quem quiser entrar em contato pelo WhatsApp, vocês têm o WhatsApp aqui no Facebook. Semana que vem a gente tem mais live. Por enquanto, me nutrindo por aqui. Gratidão, Romina. Deus te abençoe sempre. Vocês também. A boa semana, cheia de bênçãos, de alegria, de novas metas e novos desafios, né? Porque nós somos movidas a desafios para que a gente possa crescer. Um beijão, gente. Até semana que vem. Tchau. Escreve para mim, Li, tá? A gente conversa. Beijão. Tchau. Tchau, Eliane. Obrigada. Boa noite.